Olá, é um prazer retornar ao PapMan, onde nessa versão de julho de 2022 nós vamos apresentar uma temática que diz respeito à BNCC, mas diz respeito à cognição matemática, ou, dizendo de uma outra forma, ao amadurecimento matemático do nosso aluno. Então, o nosso tema é a importância da análise de padrões geométricos e aritméticos no desenvolvimento da cognição matemática. Vamos ver como é que a gente vai desenvolver esse trabalho. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de senso numérico. Ou seja, Stanislas Dehaene, francês, matemático, pesquisador, neurocientista, um dos mais brilhantes neurocientistas da atualidade, ele desenvolveu 3 eixos de pesquisa. A primeira preocupação dele, que foi discípulo de Piaget, foi tentar entender os mecanismos da numerácia. Quais são as regiões do cérebro mais ativadas quando nós estamos desenvolvendo processos com números, com figuras, com palavras? Muito bem. E ele descobriu algumas coisas interessantes nesse primeiro eixo de pesquisa dele. O segundo eixo de pesquisa dele diz respeito à alfabetização. Ele descobriu que a alfabetização por fonemas é mais eficaz. E descobriu algumas coisas na paralela muito interessantes, que são mais ou menos óbvias, mas que agora estão confirmadas por pesquisas. Por exemplo, é mais fácil aprender alemão e italiano do que aprender, por exemplo, inglês. Porque se você analisar os fonemas da língua inglesa, eles são dificílimos. Se você quer passar por um natural americano, você vai ter que ralar muito. Ou você aprendeu inglês na infância e morou nos Estados Unidos, ou com 3 frases o camarada vai dizer que você é gringo. Porque os fonemas em alemão e os fonemas em italiano são em número muito mais reduzido. Português não, é complicado. O nosso nhão, né? A nossa fusão de uma série de Os abertos, O fechados, A abertos, A fechados e assim por diante, é uma loucura para o estrangeiro. Depois ele desenvolveu uma terceira linha de pesquisa, que é a atual, para vocês sentirem como que esse cara está em Marte já. Né? Ele está desenvolvendo como se processam os problemas de consciência. Não vou nem falar sobre o assunto, porque obviamente não entendo nada disso, e vamos retornar para a primeira pesquisa dele. Ou seja, vocês sabem que eu gosto de contextualizar essa figurinha do mapa de pensadores, eu sempre apresentei a vocês em várias das palestras. E quem que a gente está querendo enfatizar nessa palestra? O Dehaene, que evidentemente já está marcado, e a pergunta é: quais as pesquisas que me interessam diretamente para a matemática? Uma coisa especial é extremamente relevante para nós, professores, que trabalhamos, por exemplo, nas séries iniciais, ou tentando suprir as deficiências dos nossos alunos nas séries intermediárias e finais. Ele descobriu que o desenvolvimento da visão espacial, vamos dizer de uma outra forma, o trabalho com os aspectos geométricos visuais desenvolvem pra caramba a numerácia, ou seja, a capacidade de lidar com números e com pensamentos lógicos. Uma outra descoberta muito interessante dele é que crianças que aprendem música têm mais facilidade de desenvolver o pensamento lógico estruturado. Muito bem, mas quando a gente pega essas ideias para desenvolver a cognição, eu vou ter que me basear num aparato teórico de cunho pedagógico. Para isso, então, nós vamos falar sobre quem? Sobre o Gérard Vergniaud. Já comentei sobre ele em palestras anteriores,
Ele, infelizmente, faleceu há um ano e ele nos deixou campos conceituais como a grande contribuição dele. Eu não vou entrar no mérito de como funciona você desenvolver o seu trabalho em cima de campos conceituais. Mas eu vou dar algumas ideias e algumas pinceladas à medida que eu resolvo alguns exercícios. Muito bem. Agora, além disso, como nós vamos trabalhar com coisas muito práticas nessa palestra, eu também vou elencar alguns caras que foram especialmente responsáveis por bolar aparatos, artefatos manipuláveis que ajudam muito a passagem do concreto para o abstrato na matemática, principalmente nos anos iniciais. Mas eu também vou dar uma série de dicas de outros artefatos ou outras estruturas de papel que seja, que vai ajudar bastante a desenvolver ou a melhorar a cognição do nosso aluno. Evidentemente que quem trabalha especialmente no ensino médio vive uma tragédia, ainda mais com o problema da pandemia. Recentemente, por exemplo, recentemente que eu digo é esse mês, saiu uma pesquisa indicando que 37% dos alunos que concluem o ensino médio não sabem praticamente nada. Isso é uma barbaridade, quer dizer, o país vai ter um apagão. Já tem um apagão tecnológico e do jeito que anda a nossa educação, nós vamos ter um apagão geral. Então, esse tema é extremamente relevante. Como reconquistar, como trabalhar a cognição do aluno sobre vários eixos. Então, vamos em frente. Nós vamos trabalhar com 3 pessoas, como eu disse, que desenvolveram artefatos que nos ajudam. É a Montessori, extremamente conhecido, e o Cuisinert, que junto com o Gatenho, que foi quem desenvolveu a ideia das barras de Cuisinert para o mundo inteiro, vão ser fruto da nossa abordagem aqui. Vamos em frente. Nossos alunos, como é que eles estão? Bom, eu sempre faço pré-testes, faço exercícios, como se fossem desafios, etc. e tal, mas na verdade eu estou verificando como é que as coisas andam. Então, vamos ver um exemplo preliminar. Continhas é um exemplo ótimo, né? Se você pede para um aluno que está no final do ensino fundamental ou no começo do ensino médio para somar 97 com 17 e você perguntar como é que você fez a conta? Nem pensar em armar uma conta dessas. Se ele, evidentemente, pegou 3 emprestados do 17 para botar no 97, porque dá 100, esse cara já tem um certo desenvolvimento malandro da operação de adição, do campo aditivo. Se ele vai fazer no papel, eu estou quase me suicidando como professor. Uma outra continha interessante é 32, por exemplo, vezes 12. Como é que o gajo vai fazer essa conta? Aliás, me perdoem o gajo. É que como eu ganhei mais uma netinha, eu acabei de vir de Portugal. Sexto, eu sou exa-vovô. Então, 32 vezes 12. Pô, se o cara for armar essa conta de multiplicar, eu também estou ferrado, completamente ferrado. Quer dizer, o cara não tem nenhuma aptidão numérica. Se ele não usa a distributividade para perceber que 32 crianças, cada uma recebendo 12 balas, é como se eu desse 10 balas e depois 2, ou seja, 32 vezes 10 dá 320, e 32 vezes 2 dá 64, e a soma dá 384, eu estou ferradíssimo. Né? Vamos a mais um exemplo. 284 dividido por 4. Duas maneiras triviais de se fazer essa conta mentalmente. Se você desenvolveu essas habilidades, ou se a criança teve essas habilidades desenvolvidas lá no início do fundamental e terceiro, quarto e quinto ano em especial. Ou eu divido por 4, eu divido por 2, 2 vezes. Perfeito? 248 dividido por 2 é 200 mais 48.
200 mais 48 dá 100 mais 24. 100 mais 24, 50 mais 12, 62. Nenhuma dificuldade. Uma outra maneira é dividir direto por 4. Né? 240 mais 8. O 240 dividido por 4 e o 8 dividido por 4. Quer dizer, se o nosso aluno não usa de nenhuma malandragem para realizar contas básicas, eu estou mal. E ele também. Vamos a um outro tipo de exercício que eu gosto muito de abordar: padrões e contagem. Eu comentei há pouco que uma das descobertas relevantes do Derrien é que se você desenvolve padrões geométricos, visualização espacial no sentido de rotações, translações, figuras se mexendo, você acaba tendo benefícios na numerácia. Então, olha só um tipo de exercício que você percebe imediatamente o nível de experiência que o aluno tem para lidar com situações como essa. Na sequência geométrica indicada, quantas bolinhas são usadas na sétima figura? Bom, a primeira figura é uma bolinha. Estranho. A segunda figura são 6 bolinhas. Depois, tem um monte de bolinha, eu tenho que tentar encontrar uma certa lei de formação. Como que eu faria essa contagem? Se eu olhar para o terceiro desenho, eu vou ver que eu tenho um hexágono que tem lado 3, não é? Mas só que 3 bolinhas, as das pontas, são compartilhadas pelo lado seguinte. Então, talvez uma estratégia inteligente seja a gente trabalhar da seguinte maneira: enxergar essa quantidade de bolinhas, entre aspas, do lado do hexágono, eliminando o problema do compartilhamento, não indo até o final do lado. Então, tirante a primeira figura, a segunda figura é um hexágono, entre aspas, 1 vezes 6. Agora, olha as cores. O segundo hexágono, 2 bolinhas vezes 6. O terceiro hexágono, 3 bolinhas vezes 6. Ah, bacana. E tem mais um, né? Quer dizer, o 1 é uma bolinha mais 0 vezes 6. Então, você está sempre acrescentando mais 6 bolinhas para cada figura subsequente. Correto? Então, essa capacidade de você decompor a figura, tentar outras estratégias de contagem que não a contagem no dedo, seria uma demonstração de que você já adquiriu uma certa maturidade. Vamos em frente. E se deu ruim? O que eu faço com os meus alunos? Bom, independente das questões burocráticas, do programa que eu tenha que seguir, das pressões que eu recebo, que eu já comentei mais de uma vez, o professor é a mortadela do sanduíche, não é verdade? Leva cacete da escola e leva cacete dos pais dos alunos. Ele é a própria mortadela do sanduíche. Ele tem que ser muito esperto para tentar usar o tempo dele de uma maneira a alavancar os alunos fracos. Então, eu, por exemplo, faria o seguinte: começaria brincando com contagem geométrica em alguns tempinhos que eu arrumaria nas minhas aulas e com 2 variáveis adicionais: empatia e, se eu pudesse incluir música na jogada, genial, porque música traz empatia. Agora, a empatia está no departamento de você se relacionar com o aluno. Não adianta exemplos que não lhe digam absolutamente nada. Você tem que, pelo menos, cutucar a curiosidade do cara. Então, quais são as formas que eu poderia atuar? Está na hora de eu mencionar, possivelmente, uma brincadeira. Isso é o xadrez chinês. Como é que eu conto quantas peças tem de cada cor e quantos buracos tem aí no meio desse xadrez chinês, né? Ou seja, a ideia é quantas
quantos orifícios tem na parte central do tabuleiro e quantas peças, que também tem os furinhos ali para encaixar os pinos, tem de cada cor. Ora, cá para nós, que a gente contar quantas bolotas tem de cada cor, eu posso fazer no braço, mas posso fazer de forma inteligente e clássica. Clássica desde o 3º para o 4º ano de idade, se eu sou ligado nessas questões. Olha só, eu tenho que contar quantas bolinhas tem aí. 1, 2, 3, 4. Mas se eu contasse o dobro do que eu preciso, se eu encaixasse um outro triângulo desse do lado, eu não teria 4 linhas, cada linha com 5 bolas? 5 vezes 4, 20. Mas eu quero a metade, 10. E se ao invés de 1 mais 2 mais 3 mais 4, você me pedisse para somar de 1 a 20? Eu faria a mesma coisa. 20 até o 1, depois 1 até o 20. Eu teria 21 bolinhas na horizontal e 20 linhas. 20 vezes 21 sobre 2, 210. Ou seja, a gente precisa dar para os nossos alunos uma maldita fórmula que é a soma dos primeiros n números naturais positivos, n mais 1 sobre 2. Para quê? Para que fórmula? A fórmula faz você esquecer que caminho eu chego para realizar esse tipo de pensamento matemático. Não sou contra a fórmula. Eu sou contra você gastar os seus neurônios com coisas completamente idiotas como essa fórmula. Vamos em frente. E agora? Como é que eu vou contar esse barato aí? A coisa fica um pouco mais complicada. Bom, talvez uma ideia seja dividir, entre aspas, esse hexágono. Algo assim. Mas então eu tenho um trapézio em cima, um trapézio embaixo. E uma linha no meio. Como é que eu conto esse troço? Se eu for malandro, se eu acumulei uma experiência anterior, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os 2 triangulinhos. Eu vou olhar assim. Que barato, né? Você encostou um trapézio no outro e ficou com 8 mais 5 bolinhas em cada linha, em 4 linhas. 8 mais 5, 13, vezes 4, 52, com 9 violetas, 61. Mas o que é fundamental no ponto de vista, por exemplo, do Dehaene, né? O que é importante, sob o ponto de vista dos campos conceituais, você armazenar a maior quantidade possível de informações sobre cada problema naquele campo. Isso aqui é um campo aditivo, eu tenho que somar parcelas, mas eu posso vê-las de uma maneira mais inteligente. Ou seja, olha só, outra maneira de contar. Sacou? Você tem a bolinha do meio e você tem paralelogramos. Paralelogramos em que eu tenho 5 bolotas em cada uma das 4 linhas. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 paralelogramos, 60. Com a central, 61. Mais uma maneira de contar. Olha que interessante. Então, eu tenho 6 triângulos em volta, né, para formar esse hexágono, com mais a bolota central. Mas eu já sei que são 10 cada triangulinho desse. 6 vezes 10, 60, mais 1, 61. Mais uma maneira de fazer essa contagem. Eu tenho, digamos assim, hexágonos, né, encaixados. O hexágono externo, quantas bolinhas tem? 4 vezes 6. Então o seguinte tem quanto? 3 vezes 6. O seguinte, 2 vezes 6. Até 1 vezes 6, fora a bolinha do meio. Aquele problema que eu propus anteriormente. Bota o 6 em evidência, dá 6 que multiplica 4, mais 3, mais 2, mais 1, que dá 10. 10 vezes 6, 60, com a bolota do meio,
61. Então, se você quer amadurecer cada vez mais aquele contexto que você está aprendendo, resolva de 500 maneiras diferentes cada problema. Vamos em frente. Pokémon. Por que eu botei esse Pokémon? Eu comentei que nós vamos ter um pupurri de ideias para o desenvolvimento da cognição. E por que eu botei o Pokémon? Pokémon é uma situação muito curiosa. Eu vivi duas situações interessantes com Pokémon. Uma foi dando aula numa turma de 6º ano. Quando eles souberam que eu tinha o Pokémon Go instalado no meu telefone, eu virei um professor inteligente. Imagina, eu conheço Pokémon, mal sabem eles que há anos atrás, meu neto mais velho só falava nessa desgraça. Eu tive que passar mais de um fim de semana estudando essa porcaria. Eu sou PhD em Pokémon. Mas aí, a outra experiência que eu vivi, a primeira, portanto, foi da empatia. Né? Tinha uma professora de geografia sensacional que me antecedia. E quando eu entrei uma vez em sala, ela estava sentada, os alunos em volta dela, com o Pokémon Go. Aí eu dei uma, evidentemente, gozada nos caras. Ah, vocês jogam Pokémon Go? Vamos ver quem ganha essa parada aí. Aí eu abri meu celular. Virei um professor competente, porque, na verdade, mal sabem eles, eu criei um elo, eu criei um link, né, numa área de interesse deles. Qual foi a segunda experiência que eu tive com Pokémon? Muito curiosa. Não vou entrar no mérito, Pokémon tem lá um número que não importa o que significa no momento, a menos que vocês já sejam pais e avós, né, e já tenham ralado com Pokémon. Esses números, um belo dia, o meu neto mais moço, hoje ele tem 8 anos, quer dizer, aqui do Rio de Janeiro, ele tem 8 anos. Quando ele tinha uns 5 para 6, 6 com certeza, ele queria fazer um jogo comigo de Pokémon. Então ele pegava 20 cartas, Pokémon, dava 10 para mim, 10 para ele, a gente tinha que escolher uma carta e jogar na mesa. Quem tivesse o número maior, ficava com as cartas. Quem ao todo conseguisse mais cartas, ganhava aquela rodada. Mas ele tinha 5 para 6 anos. Ele já trazia uma experiência anterior, não formal, de ler números. Aí eu, claro, cheguei para ele como quem não quer nada e disse, mas, ô Rodrigo, vamos supor, essas cartas, por que o primeiro número é menor que o segundo número? Olha que o conceito de ordenação de números e representação decimal de números é a primeira coisa que a gente rala no primeiro e no segundo ano, e já arranha na pré-escola, não é verdade? E o cara chega lá no ensino médio e não sabe dividir um número pelo outro, não é verdade? A não ser com a máquina de calcular. Aí ele me respondeu assim, ora, vovô, 50 é menor que 140 porque tem menos número. Ou seja, claro, ele quis dizer algarismo, mas ele já internalizou uma regra. Se tiver mais algarismo, é maior. Aí disse, é interessante. E por que o segundo número é menor do que o terceiro? Ele imediatamente me respondeu, porque 8 é maior do que 4. Ou seja, ele estabeleceu uma segunda regra. Da esquerda para a direita, ele ordenou mentalmente os números pelo tamanho dos algarismos da mesma posição. Olha que interessante. Aí, só de brincadeira, eu provoquei numa situação parecida com esses 180 e 310, perguntando para ele, vem cá, por que 180 é menor que 310? Claro, a resposta foi, óbvio, né, vovô? Ou seja, eu já estava de saco cheio das minhas perguntas. Então, o critério empatia, e você está ligado no que o aluno não entendeu, ou no que ele entendeu e por que entendeu e como entendeu, faz parte do seu aprendizado. Vamos em frente. Uma coisa que se usa nas séries iniciais é brincar
com as tábuas de Pitágoras. Eu não gosto desse nome, que eu acho isso uma bobagem, mas tudo bem. Tábua de Pitágoras da adição. Duas parcelas, 1 a 9, 1 a 9, as somas estão lá. Como é que a criança começa a desenvolver uma lei de formação na tabuada de somar? Por que ela não fica contando nos dedos? Ela cria leis de formação. Ela sabe algumas coisas e ela infere, a partir do que ela sabe, lógicas para implementar a conta que eu solicito. Então, por exemplo, simetrias é uma coisa importante de mencionar. Depois a gente fala aquele palavrão. Olha, a operação de adição é comutativa. Claro que a tabela da operação é simétrica. Outra coisa interessante, como que eu decomponho os números? Nós vamos ver adiante, nas famosas barras de Cuisinert, como é que a criança internaliza essa questão de decompor o número 9, por exemplo? 9 pode ser 1 mais 8, 2 mais 7. E essa tabela de adição ajuda de montão a passar do concreto para internalizar um abstrato. Vamos em frente. E aí, dependendo do ano que eu estou, por exemplo, quinto ano, eu já proponho um exercício desse. Aliás, fiz isso na turma do meu neto há alguns anos atrás. Ao jogarmos dois dados e olharmos os dois números das faces superiores, qual a soma com a maior chance de ocorrer? Claro, se eu estou lá no ensino médio, ou até no oitavo, nono ano, que eu já começo a brincar, a falar esses palavrões, espaço amostral, etc. e tal, tudo bem, eu deito e rolo. Mas aqui a linguagem, qual é a chance? Quem que tem mais chance? Né? Legal. Se você olhar para a tabela de Pitágoras da adição, de 1 a 6, você vai ver claramente quantas situações podem dar 5. É o 1 com 4, o 2 com 3, o 3 com 2 e o 4 com 1. São apenas 4 formas diferentes de sair os valores nas faces superiores dos dados para a gente chegar no 5. Então, está respondido, né? Você tem 6 chances em 36 de sair soma 7. Ou seja, 5 em 36. Probabilidade, chance, 1/6. Probabilidade, 1/6, na verdade. Bacana, então nós estamos jogando um pouquinho de chance, né, de acontecer uma coisa com os dados, com a tabela de adição, que evidentemente está dentro do contexto do campo aditivo. Olha como é que nós estamos misturando coisas, mas cientes do que a criança tem que pensar para nos acompanhar. Vamos em frente. Tábua de Pitágoras da adição, olha as leis de formação. Como é que eu crio uma coluna a partir da anterior? Como é que eu crio uma linha a partir da anterior? Eu nem vou perder tempo com isso, porque vocês entendem esse troço, é óbvio. O importante é a gente ter consciência de como isso é importante para a criança, para ela dali criar padrões, criar desenvolvimentos de uma lógica interna para os processos de adição. Vamos em frente. Agora vamos para a multiplicação. Da mesma maneira, tem as simetrias e tem o tal do quadrado, né? Que em muitas escolas a gente começa a falar na virada do quarto para o quinto, no quinto ano, né? Bacana. E os quadrados estão na diagonal, né? Agora, geração da próxima fila, seja linha, seja coluna. Isso ajuda as crianças a não precisar decorar a tabuada completa. Ela decora algumas coisas mais complicadas e pensa na distributividade, que no fundo é o que está em voga quando você está olhando a próxima linha ou a próxima coluna, não é verdade? Muito bem. Censo numérico e BNCC. Vocês me perdoem se eu estou, de uma certa maneira, andando rápido, porque eu quero mostrar para vocês uma quantidade de ferramental grande. E realmente o nosso tempo é muito limitado. Então, censo numérico e BNCC. Na verdade, eu que sou um
conhecido crítico da BNCC. Em que sentido? Em primeiro lugar, porque ela é extremamente elitista. Em segundo lugar, porque ela em nada ajuda os professores. Ela pode ajudar os coordenadores, os diretores, os planejadores, no que diz respeito a conteúdos, etc. e tal, mas a nossa tarefa é fazer com que o aluno apreenda, com 2 S, uma série de conceitos e ferramentais. Então, o censo numérico e a BNCC, na BNCC, é exigido. Olha que interessante, a quinta habilidade, que eu gosto de chamar geral da matemática, mas eles chamam de específica, que se decompõe uma cacetada de habilidades propriamente ditas, olha o que ela fala. Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, blá, 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 diferentes registros de representação matemáticos. Isso é sensacional, né? Isso é semiótica. Quer dizer, por que o aluno vai ganhando maturidade ao longo dos anos? Porque eu ofereço ferramentas no concreto, vários tipos de ferramenta no concreto, para ele internalizar, ainda no concreto, determinados conceitos, determinados conceitos de objetos e procedurais. À medida que ele vai acumulando ferramental e representações para ele, ele vai ganhando mais compreensão, mais numerácia, mais cognição matemática. Por exemplo, quando a gente representa os números com feijãozinho e junta 10 para formar uma dezena, eu gosto muito de usar feijãozinho e saquinho, além de outros instrumentais que a gente vai ver adiante. O aluno, ele já conhece, porque traz isso de casa, ele sabe dinheiro, né? 10 centavos, 5 centavos, 25 centavos, R$2, R$10, ele sabe quanto custa um sorvete. Então, ele já começa a criar analogias para poder, como o meu neto, na faixa do 5 para o 6º ano, já brincar com cartas de Pokémon comigo, né? Então, olha que interessante. Quanto mais representações você dá a objetos, mais você alarga e melhora as sinapses para trabalhar aquele conteúdo. Agora, eu vou mencionar 2 livros que eu indicaria, um dos quais é manjadíssimo. O outro é mais recente. O primeiro livro é Proofs Without Words. São dezenas, acho que centenas, de demonstrações, eu tenho isso em PDF, do Roger Nelson, que é um livro de demonstrações sem palavras, muito na geometria, em somatórios, ele só faz desenhos, né? E aí você olha e diz, não é verdade? Então ele está te dando metáforas para você adicionar a sua cultura matemática sem ser a demonstração formal. Ou seja, primeiro você vai no intuitivo, vai na sensibilidade para a sua criatividade conseguir determinar algum caminho. Depois você pode demonstrar formalmente. E o livro mais atual, que é chancelado pela hoje famosíssima, né, a John Bowler, ou seja, Conversas Numéricas. Esse livro, ele trabalha com uma série de dicas que tem muito que a ver com a forma como eu trabalho para desenvolver cognição. Só que eu sou um preguiçoso e nunca tive muita paciência para escrever livros. Muito bem, até porque quando eu terminar de escrever o livro, eu vou querer jogar ele no lixo. Esse é um dos problemas mais graves. Então, eu indico fortemente, a Jo Boaler chancela esse livro de Conversas Numéricas. Vocês vão achar sensacional. Se vocês entrarem na web, né, na Amazon, etc., vocês vão poder ver algumas páginas, etc., e tal, do livro, vão perceber o quão ele é interessante. Muito bem. Então, nós vamos agora desenvolver um trabalho a lá esses 2 livros, né? Pegando uma série de recursos
para mobilizar a vontade do aluno de desenvolver as sinapses dele. Vamos em frente. Quais recursos usar? Bom, eu aqui fiz, sem dúvida, uma miscelânea do caramba, misturei alhos com bugalhos para pegar ferramental tradicional, quase universal, com coisas às quais eu dou uma importância além do normal para desenvolver a capacidade dos nossos alunos. Então, olhem só, manipuláveis, né? Barras de Cuisenaire. Possivelmente muitos de vocês que trabalharam eventualmente com a primeira fase do ensino fundamental, ou até pré-escola, ou já estudaram isso eventualmente no curso de formação, conhecem as barras de Cuisenaire. Material dourado da Montessori, da Maria Montessori, é universalmente conhecido, nós vamos abordar. Ábacos, eu adoro trabalhar com ábacos. E também, na fase inicial do ensino fundamental, se trabalha muito com ábacos. Reticulados. Reticulado é a minha praia. A gente é capaz de fazer coisas do arco da velha com reticulados para facilitar enormemente o desenvolvimento da cognição da criança. Porque você consegue ter... A criança adora desafio. Então você pode ter uma série de exercícios que são muito mais desafios do que problemas para resolver de matemática em casa. Não, são desafios que ele joga com um colega. Enquanto isso, está desenvolvendo as representações diversas para tratar uma série de problemas. O Algeblocks são blocos assemelhados às barras de Cuisenaire e do material dourado, mas para resolver problemas ligados à álgebra. Vamos fazer uma pincelada neles. Eu escrevi a palavra mistério do Dan Finkel, porque se eu escrever do que se trata, vai perder a graça. Quando chegar lá, eu digo do que se trata. Escalas musicais. Eu muitas vezes, há alunos que gostam de guitarra, que tocam som, falam em ritmo, que gostam da batucada, do ritmo. Então é interessante a gente dar a eles algumas noções interessantes, mesmo musicais, que estão indiscutivelmente dentro do campo multiplicativo. Veremos, assim, uma tintura disso. Planilhas é óbvio. Eu tenho um curso, eu dei 2 palestras no IMPA, 2 anos e cacetada, de planilha. Então, eu só dou um exemplo aqui rapidinho, porque quem quiser vai olhar as palestras anteriores. Vamos então começar com a barras de Cuisenaire. Eu já comentei isso em uma das minhas palestras, que foram oficinas para ensino fundamental. Essas barrinhas têm tamanhos diferentes, associados a uma determinada cor, de 1 a 10. E o esquema de cores, a princípio, não tem nenhuma lógica, mas tem a barra 1 e 7, é branca e preta. 2, 4, 8, são potências de 2, 2, 4, 8, tem vermelho. É vermelho, violeta e marrom. Essas cores têm vermelho. 3, 6 e 9 são múltiplos de 3. Todos têm azul. É o verde claro, o verde escuro e o azul. E, finalmente, o 10, que é uma mistura de vermelho com amarelo. 2 vezes 5 dá 10, dá o laranja. Muito bem, esses tamanhos variam de 1 a 10. E o nosso amigo Gatenho, que foi um cara que disseminou no mundo inteiro 1 milhão de técnicas que ele criou para trabalhar com as crianças em idade não só pré-escolar, como o equivalente a 1º e 2º ano, ele tem coisas do arco da velha. No texto que está disponibilizado para vocês, eu não só coloco o nome completo dos livros, como indico o link para inúmeros vídeos de toda essa parafernália que eu estou apresentando a vocês. Então, olha só. As barras de Cuisenaire, a adição está onde? Na junção das barras, não é? Então, quem é que é maior? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7? Ou 8 mais 9 mais 10? Você vai notar que a diferença é 1. É uma pecinha chamada de 1, a branquinha do Cuisenaire. É assim que as crianças começam a brincar com essas barrinhas. Eu posso perguntar quantos 9 cabem em 27.
A criança vai pegar 10, vai pegar 10, vai pegar 7, ou seja, laranja, laranja e preto, e vai ver quantos azuis cabem, né? Para ver quantos 9 cabem em 27. Bacana. Metades. A gente fala em terça parte, quarta parte, brincando com as barrinhas. Porque você cria um número, pergunta, metade, quanto é que é? A criança vai ter que encontrar 2 trens, como a gente chama em algumas situações, chama de trem de Cuisinert, 2 trens idênticos para poder chegar a ter as quantidades iguais. Ou então, 3 trens iguais para ter a terça parte. E assim por diante. Agora, tem coisas fascinantes. Você pode desenvolver fração com as barras de Cuisinert. E o mais notável é crianças de 5 para 6 anos que não trabalharam ainda divisão especificamente, sabem que dividir é dividir barra entre pessoas. São capazes de reproduzir, fazer esta conta, por exemplo, nas barras de Cuisinert. 1/2 de 9 mais 1/3 de 27 menos 1/4 de 36. Muito bem. Quando vocês olharem os vídeos, vocês vão ficar abobalhados. Vamos em frente. O material dourado, eu não vou perder muito tempo, porque o que eu quero é mostrar a vocês quais os materiais que eu uso, e muitas vezes, até em séries posteriores, eu crio materiais parecidos com esses, porque os alunos estão muito deficitários na cognição. O material dourado é super manjado e é específico para numeração decimal. Claro que eu poderia fazer base 3, base 4, base 5. Aí você tem os cubinhos, é a unidade, 10 cubinhos numa tira é a dezena, a centena é o plano, a placa, e o cubão é o milhar. Se você quer que a criança represente 3.493, ela vai pegar 3 cubões, etc, etc, etc. E somar fica fácil. E o EVAI1 também, porque ela troca as peças por uma peça equivalente de ordem maior. Muito bem. Ábacos. Esse ábaco, que é muitas vezes chamado de ábaco vertical, é um ábaco muito interessante, porque a criança entende o EVAI1 na soma, né? Unidade, milhar, centena, dezena, unidade. Você pode ter apenas 2 pauzinhos, dezena e unidade, ou centena, dezena e unidade, depende da idade da criança. Aí você pede para ela somar, vai botando as pedras. Mas quando chega no 10, já chegou no final do pino. Então, ela vai ter que se virar, ela vai ter que transformar aquela quantidade de pedrinhas na dezena, por exemplo. O ábaco chamado escolar, eu particularmente não o suporto, não vou falar muitas coisas sobre ele. Agora, eu particularmente gosto do ábaco chinês. Então, por exemplo, já levei para a sala de aula o ábaco chinês, formaram grupos e eu comecei a dar umas tiradinhas para eles perceberem como se representam os números no ábaco. Tem um lance que não é exatamente a numeração romana, mas tem um barato de base 5 intrínseca no ábaco chinês. E é muito interessante eles representarem de uma forma diferente um número que eles já sabem representar na base decimal. E o ábaco japonês, que é um pouco diferente. Existem vários vídeos no YouTube com aqueles campeonatos, né, de velocidade de fazer conta, e pelo menos até o momento, quem trabalha com ábaco faz conta mais rápido do que quem trabalha com máquina de calcular, porque eles movem as peças do ábaco muito mais rápido do que você digita os números na máquina de calcular. Muito bem. Reticulados é a minha praia. É a minha praia porque é onde a gente consegue juntar várias representações e trabalhar contagem e também composição, decomposição de figuras, e aí nasce um mundo inteiro. Eu, na verdade, estou convencido que eu tenho que criar vídeos com pequenos eixos dos diversos assuntos que a gente aborda com as crianças. Quando eu falo criança, é de 0 a 50.
Porque realmente uma aula como essa é uma aula onde eu dou flashes. Seria legal eu criar um conceito, me focar num conceito e dizer como eu desenvolveria. Então eu estou prometendo que a partir de agosto eu vou fazer isso na minha playlist lá do YouTube. Então vamos lá. Reticulados. Primeiro, quadriculado, todo mundo usa, eu sou apaixonado pelo triangulado. E vou dizer a vocês por quê. Quando eu capacito meus alunos que fazem canguru, né, dos anos pequenos, sexto, sétimo, oitavo ano, eles matam em segundos as questões de comparação de áreas. E vocês vão ver por quê. Bom, primeiro que eu posso desenhar um monte de figura maluca, né? E começar até a tentar dar nomes para essas figuras. Ah, é importante conhecer os nomes? É, mas isso não tem nada a ver com cognição matemática. Isso tem que a ver com decorar as características de determinadas coisas. Sim, na identificação tem a cognição. Agora, a decoreba é uma chatice. Não agrega muito para o trabalho que eu acho relevante. Vamos em frente. Nesse triangulado, a gente tem uma estrela, mas a gente tem algumas coisas interessantes. Vejam que essas peças, eu tenho essas peças em... Como é que se chama, meu Deus? Eu vou chamar de acrílico, em acrílico, né? Mas você não precisa ter essas peças em acrílico. Você imprime o triangulado, porque isso, na verdade, é um papel que se usa em perspectiva axonométrica, só que o papel é invertido. Quer dizer, os triângulos equiláteros são deitados. Eu uso ele ao contrário, né? E vocês vão ver que coisa interessante. Aí tem 3 triângulos. Um que é exatamente do tamanho da unidade do reticulado. O outro tem um lado igual a 2 vezes o lado do pequenininho, né? E o terceiro triplo. Deixa eu configurar aqui esse diabo desse mouse. Peraí, opções de ponteiro, opções de seta, visível, para não ter que ficar arrastando o cara. Então, olha só. Quantos trianglinhos deste pequenininho cabem dentro desse? Olha que interessante. Um trianglinho em cima e mais 3 embaixo. 1 mais 3, 4. E quantos trianglinhos do pequenininho cabe nesse triângulo que tem lado o triplo? 1 mais 3 mais 5. Estão percebendo? 1 mais 3 mais 5. Muito interessante isso. Será que acontece a mesma coisa, por exemplo, com esses 2 paralelogramos? Esse paralelogramo, eu estiquei, dupliquei os lados. Será que eu enfio 4 paralelogramos dentro do paralelogramo grande? Será que eu enfio 4 trapézios dentro do trapézio grande? Agora, claro, enfiar 4 hexágonos dentro do hexágono grande não vai dar, né? Bacana isso. A gente vai comentar isso mais adiante. Agora, muito legal, e que é talvez um início de uma discussão sobre ladrilhos mesmo, padrões islâmicos, que é uma coisa que eu adoraria escrever sobre isso, possivelmente vou gravar um vídeo sobre isso. Olha que interessante. Você tem triângulos iguais, sob ponto de vista geométrico. Mas quando você mete cor na jogada, muda tudo de figura, não é verdade? Você tem figuras completamente diferentes. Então, olha que bacana. A criança brincando com isso, e não só a criança, bota lá quinto, sexto, sétimo ano nessa brincadeira. Aqui eu decompus um hexágono de lado 2 unidades, digamos assim, em quantos trapézios? Quantos trapézios iguais? E aqui olha uma outra decomposição. 6 triângulos iguais. Olha que bacana. A gente vai ver isso mais adiante. Aqui eu decompus esse triângulo em 3 trapézios. Eu gosto de chamar esse trapézio de equilátero, porque ele é formado por 3 triângulos equiláteros. E aqui eu decompus um triângulo de lado 2 unidades em 3 losangos e 3 triângulos. Isso dá samba, né? Vamos adiante. Jogos. Jogos para brincar com essa visão espacial tão importante para desenvolver a cognição das crianças. E é bom, porque jogos eles gostam. Primeiro, um jogo caseiro, baseado nessa brincadeira de
quadriculado e triangulado. Imagina que você tem uma cacetada dessas peças. Você pode fazer isso na mão, numa cartolina, num papelão, papel de caixa, não precisa pintar, não é necessário, né? E aí a ideia é, você tem várias formas como essas. Imagina que você usou o mesmo padrão, o mesmo triangulado padrão para as peças e para as formas. 1, 2, 3. Uma das coisas que você pode perguntar é o seguinte: de quantas maneiras diferentes, no sentido de quantas peças de cada tipo, você consegue preencher cada forma dessa? Por exemplo, aqui eu coloquei um hexágono e um trapézio e 3 triângulos. Se eu colocar esse trapézio deitado aqui embaixo, eu vou perceber que esse trapézio grande se decompõe em um triângulo, um hexágono, o trapézio de baixo e o losango. Exatamente uma peça de cada tipo. Não é interessante? Muito bem. E aí você cria formas interessantes e não apenas como eu posso completar, né, repetindo ou não as peças. Me perdoem que eu estou gripadíssimo. Eu posso criar um jogo mais interessante até do que simplesmente preencher esses troços. Olha só o que eu posso fazer. Qual é o número mínimo de peças, não importa se são do mesmo tipo ou não, para preencher cada uma das formas. Claro, sem superpor, né? A partição. Qual é a partição com o menor número de elementos para eu poder criar a peça, a forma, né? Por exemplo, eu aqui posso botar um hexágono. Posso botar 3? Posso botar 2? Qual é o menor número de peças? Isso é um bom jogo. Outro mais divertido é o seguinte: você escolhe uma forma dessa, um jogador, no par ou ímpar, começa. O cara pode botar uma peça, o outro cabra tem que botar outra peça. Não importa qual é o tamanho, não importa qual das 4. Quem botar a última peça, perde. Vocês tiveram uma aula, né, com o Luciano sobre jogos, alguns muito mais sofisticados, né, e alguns nem tanto, porque esse jogo, por exemplo, do número mínimo de peças não é nada trivial. Então, isso é uma coisa que desenvolve a cachola da criança, desde o caso mais simples até as coisas mais elaboradas. Vamos em frente. E jogos propriamente dito que as crianças, pelo menos meus netos menores, me enchem o saco para eu botar no meu celular. Eu criei vários grupos de jogos no meu celular, é uma coisa enlouquecedora. Aliás, agora eu estou falando quase uma mentira. Eu comprei um outro celular para deixar para o meu neto menor. Então, olha só, Trigabox é um jogo sensacional. Você tem uma... Olha só, é triangulado. É em cima de triangulado, né? Você tem uma figura, uma forma, e embaixo você tem 3 peças. Você arrasta essas 3 peças para encaixar na forma. Bacana, porque quando a criança é muito pequena, ela vai brincar de arrastar para ver se dá para botar e no final ver se deu certo ou não. Mas você tem situações mais complicadas, não apenas com 3 peças, com 5 peças, com 7 peças. Por exemplo, uma possível estratégia. Qual dessas peças pode ser responsável por esse cantinho triangular virado para baixo? Esse é um caminho de estratégia. Você começa a comer pelas bordas, né? Então você começa a desenvolver uma malandragem sobre as formas. E nós estamos trabalhando triangulado. Estamos, sem você perceber, incentivando as crianças a olhar para o hexágono, para a decomposição e peças que se complementam. Vamos em frente. O Hexabox também é do caramba. O Hexabox é a mesma coisa, né? Que você também tem que ter uma estratégia para saber, por exemplo, qual seria uma peça capaz de ser encostada para preencher esse hexágono que eu estou apontando aqui, né? Esse hexágono que eu estou apontando aqui. Então, isso vai desenvolvendo
a visão espacial nesse sentido que a gente chama de visão espacial na cognição. Agora, o block puzzle Sudoku é o seguinte, é exatamente o Sudoku, que é uma outra coisa que eu acho que já falei também numa palestra. Eu, particularmente, adoro Sudoku para as crianças. É uma maneira interessante de desenvolvê-las. E dá para fazer Sudoku para criança de 3, 4 anos. Porque você tem Sudokos 4x4 com bonequinhos. Né? Esse é mais sofisticado, porque você... Por que é chamado de bloco Sudoku? Porque quando você tiver as peças colocadas de tal maneira que uma linha, horizontal, ou uma coluna vertical, ou um desses 9 quadrados estiver completado, pum, explode e as peças daquela linha, daquela coluna ou daquele quadrado desaparecem. Tem o que a ver com o fenômeno do Tetris dos antigamente. Né? É uma variante no mesmo, na mesma linha de pensamento matemático, né? Geométrico. Agora, eu fiz aqui de propósito uma coisa maluca, porque esse eu gosto pelo seguinte, quando eu enchi de qualquer maneira, para não acertar, não sumirem as peças, agora olha que interessante, tem uma área aqui, que quando você tem uma única peça que não dá para encaixar, você pode empurrá-la para cá. Só que aqui, olha o que aconteceu, ficaram 2 peças, então o jogo vai terminar por causa disso. Muito bem. Reticulados, voltemos para reticulados, porque é o óbvio lulante, brincar de áreas, né? Não tem muito o que pensar. Todo livro faz isso. Poucos livros trabalham com o triangulado. Agora vejam, por que eu estou mostrando essa figura para vocês? Porque os alunos acham que eu odeio fórmulas. Eu digo para eles que eu odeio fórmulas. Não é verdade. O que eu odeio é usar o meu HD para decorar idiotice. Qual é mesmo a fórmula da área do triângulo? Tenha dó, né? Tenha dó. Então vejam, a gente aqui está trabalhando de forma aditiva, né? Cada pedaço eu posso decompor uma figura para ver os pedacinhos, né? Então, lá na 4ª, 5ª série já se começa a brincar com isso. Então a gente tem aqui metade do quadrado, metade do quadrado. Aqui a gente tem metade de um retângulo. Se o retângulo é a própria multiplicação, né? Nos casos de inteiros mais simples, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Então não precisa decorar fórmula nenhuma. Né? Por exemplo, um triângulo como esse, é só você olhar essa figura. O triângulo violeta é a parte da esquerda do triângulo laranja. E o triângulo azul é a parte direita do triângulo laranja. Então é óbvio o lulante que violeta mais azul dá outro triângulo laranja. Então as crianças sacam isso muito bem. E eu não uso fórmula. Agora, não vi em praticamente nenhum livro de 6º ano, por exemplo, pegar um triângulo inclinado. Qual é o erro pedagógico que há nisso? Você está trabalhando a parte aditiva, né? Em decompor as peças, mas você não está trabalhando a parte subtrativa, que está no campo aditivo do mesmo jeito. Porque como é que eu calculo a área de um triângulo torto que nem esse? Simplesmente olhando a área do retângulo e subtraindo a área dos 3 triangulinhos. Cada um deles é a metade de um retângulo, então não tem fórmula, só tem senso geométrico. Né? Vamos em frente. Agora é bacana. Se você espichar uma figura, olha que interessante. Se eu duplicar o lado do quadrado, quantos quadradinhos cabem? Se eu triplicar, quantos quadradinhos cabem? Se eu quadruplicar, quantos quadradinhos cabem? A área do primeiro quadradinho é A. Cabem 4A, 9A e 16A. Isso vale para retângulo também? Claro que vale. Isso vale para triângulo? Vale. Do primeiro triângulo para o segundo, você somou 3. Do segundo para o terceiro, você somou 5. Do terceiro para o quarto, você somou 7. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Quanto é que é a soma dos n primeiros números ímpares? N ao quadrado. Óbvio, pelas figuras que aqui estão. Quem não sacou,
Repensa. E o triângulo também pode estar inclinado, não precisa ser um triângulo equilátero, pode ser um triângulo qualquer, que você continua conseguindo decompor o triângulo grande em N triangulinhos pequenos, não é? Bacana. Haha. E trapézio? Trapézio é sensacional. Será que se eu dobrar o tamanho do lado, cada lado desse trapézio, quer dizer, espichar no sentido da homotetia, né? Eu vou conseguir enfiar 4 trapézios dentro do trapézio grande? Vai. E mais genial, você vai conseguir enfiar 16 trapézios dentro do trapézio, cujo lado é o quádruplo. Agora, na hora do hexágono, claro, a gente se diverte, mas não há mais condição de você fazer isso. Por exemplo, eu posso decompor em 3 hexágonos unitários, digamos assim, mais 3 losangos, ou em uma cacetada de trapézio, porque cada 2 trapézios formam um hexágono, não é verdade? Como teria que ter uma área quádrupla, então são 4 vezes 2, 8 trapézios. Bacana. É claro, basta você ver que em volta tem 6 e no meio tem 2. A própria maneira de você abordar a contagem já vai melhorando a sua capacidade de ver coisas em matemática. Agora, quando você triplica, fica uma coisa maluca, né? Olha que interessante. Você pode botar 6 hexágonos, nos 2 casos tem 6 hexágonos, mas no primeiro tem só losangos, né? E no outro caso, trianglinhos. 12 trianglinhos. Por quê? Porque 6 trianglinhos fazem o hexágono. Então, essa brincadeira, essa verborreia que eu estou enunciando para vocês, as crianças de 4º e 5º ano dominam isso nas minhas turmas. Vamos em frente. Decomposição do triângulo equilátero. Cara, isso é absolutamente fundamental as crianças dominarem, porque na hora que eles vão resolver, aí sim, um problema para passar de ano, para passar no Enem, no diabo que o carregue, eles já têm mais jogo de cintura para lidar com isso, né? Então, olha que interessante. Vocês podem observar isso depois que nós estamos chegando a 1 hora de aula. Então, um sexto, um meio, um nono, um quarto, vejam as várias maneiras e os caminhos que me possibilitam dividir um triângulo equilátero. E da mesma maneira, dividir um hexágono regular, né? É muito interessante como é que você tem mais facilidade, por exemplo, em dividir um hexágono em 6 partes. Mas aí você juntando 2 triângulos, você chega num terço, né? É uma maneira de você dividir o hexágono em 3 partes iguais, né? Que fica até parecendo um cubo em perspectiva. Muito bem. Então, isso é uma coisa que eu abordo até o ensino médio, a toda hora. Quadriculados e mais áreas. Também no 6º ano, já começa lá no 6º ano essa brincadeira, e o bacana é que você aí lida com frações também, né? Pede para uma criança pequena, ainda em idade pré-escolar, dá um papel de dobradura para ela e diz assim: eu queria que você dobrasse esse papel ao meio. 90% das crianças vão dobrar assim. Não vão dobrar na diagonal. Faça essa experiência. Então, é bacana você trabalhar com essas figuras para ver de quantas maneiras eu dobro um papel quadrado em 4 partes iguais. Né? Em 8 partes iguais. E como é que desfazendo a dobradura ficam as marcas e fica o óbvio da área de cada região preta. Né? Aqui é bacana porque eu faço subtrativamente. Né? Ou seja, eu pego a área integral e subtraio pedaços, que eu sei que fração representa do todo. Né? Agora, onde que eu quero chegar com isso? Aqui a cognição das crianças, quando já tiverem seus 10, 12 anos, que ela tenha condições de pelo menos acompanhar um caso como esse. Vamos pensar. Qual a razão entre a área de uma das setas, de 3 pontas, e o hexágono, cujos vértices são centros das setas, tirando, evidentemente, a seta amarela? Então, olha só. Pensem um pouquinho. Só para dar a partida.
Olha só, lá vou eu. Tem o centro, né? Bacana. O que você vê no interior do hexágono? Eu vejo a seta amarela, claro. Então, eu tenho uma seta completa, né? Eu vejo essa seta amarela, sem dúvida nenhuma. Agora, o que sobra ali, né? O que eu vejo também dentro dessa seta amarela, uma coisa meio louca? Opa, eu vejo três coisas que são o quê? Meias setas, né? Na verdade, três vezes, eu falei meia seta, perdão, 3 pontas, 1/3 de seta. 3 vezes 1/3 de seta, mais uma seta completa. E o que sobra? Sobra esse troço maluco, né? Mas o que é isso? Ah, são esses pedaços roxos, né? Bacana. Ah, mas olha o que eu saco, né? Cada pedaço desse roxo é 1/2 de 1/3 de seta. Então eu tenho 6 vezes 1/2 de 1/3 de seta, mais uma seta. Ah, bacana. Então o hexágono mencionado é equivalente a 3 setas, a razão é 1/3. Agora olha que solução bacana. Mencionei que a gente sempre deve procurar mais de uma solução. Há várias. Eu aqui estou mencionando 2. Olha a segunda. O hexágono não é constituído de 6 triângulos equiláteros, os hexágonos regulares. Então vamos olhar para esse hexágono azulzinho que eu estou botando aqui na tela. Olha só, ele é feito de um negócio mais ou menos assim, né? Olha que interessante. Então, cada um dos 6 triângulos que compõem o hexágono são equivalentes a 1/2 de 1/3 de seta. Ou seja, o hexágono são 6 triângulos, 6 vezes, 3 vezes 1/6, né? Porque cabem 3 pedacinhos. O violeta, o laranja, o amarelo são 3 pedaços. Mas cada pedaço desse é 1/2 de 1/3 de seta. É 1/6 de seta. Ou seja, 3 setas. Gente, vocês não imaginam a importância de brincar com essas coisas em reticulados, como que você aumenta absurdamente a sua capacidade de raciocinar, não só geometricamente, como na contagem, na recorrência, na lei de formação, nos padrões. Vamos em frente. Eu concluo esse exemplo de padrão islâmico clássico dizendo o seguinte: essa figura, ela ladrilha o plano, não é? O triângulo equilátero, o hexágono e o quadrado ladrilham o plano, não é verdade? O losango também, mas se eu pensar em figuras regulares, né? Estrito senso. Agora, existem 1 milhão de figuras, 1 trilhão de figuras diferentes que povoam a superfície infinita. Essa seta é uma delas. Imagina que você fizesse um ladrilho com o formato de uma de qualquer dessas setas. Você poderia ladrilhar o chão direto, não é verdade? Porque elas são encaixantes indefinidamente. Daí o barato de se trabalhar, às vezes, com ladrilhos e formas islâmicas de ladrilho para desenvolver a cognição. Vamos em frente. Padrões, exemplos. Aqui eu vou passar batido, porque já eu vou terminar minha aula. Padrões geométricos. Talvez a maioria de vocês, ou alguns pelo menos, já tenham ouvido falar nos chamados números figurados, que é uma boa oportunidade da gente brincar de contar. Quer dizer, a ideia é a seguinte: eu começo com o vermelhinho, depois um triângulo amarelo, um triângulo verde, um triângulo azul. Então, a quantidade de bolinhas são chamadas de números figurados centrados, porque as figuras são centradas. Se vocês entrarem na Wikipedia e procurarem números figurados ou polígonos figurados, vocês vão se divertir, vocês têm um universo para trabalhar contagem em sequências geométricas. E uma outra coisa que eu gosto é trabalhar com os poliminós, que começa lá no Tetrix, né? Poliminó, a pergunta é:
Quantas peças dessas com 5 quadradinhos existem? Com 4 quadradinhos, sem considerar a simetria, são só 5. Na verdade, são 7, porque esta figura, né, essa figura daqui, se você fizer o simétrico dela, né, espacialmente, assim, tirando ela do chão, ela não é igual à outra por rotação. E essa também não. Tanto é que, na verdade, no Tetra, são 7 peças e não 5. Se você considerar que a peça está no plano e no plano não pode sair. É uma mina de ouro trabalhar com poliminóis. E os poliminóis podem ser também espaciais. E não precisam ser quadradinhos. Podem ser hexágonos. Podem ser triângulos. Vamos em frente. Algebooks, só para a gente rapidamente fechar o nosso trabalho de hoje. Algebooks é um conjunto de blocos que o próprio nome sugere, olha só. O quadradinho, o cubinho de uma unidade é o número 1. Agora, cada barrinha dessa, né, tem um certo comprimento, eu chamo uma de x e a outra de y, por exemplo. O x vezes y vai ter, ou seja, esquece que tem espessura, pensa só em papel. É brincar de áreas, né? Olha o que vocês já viram provavelmente em vários livros. Os produtos notáveis. Aqui eu dei uma distraída na apresentação das transições, né? Mas ficou claro. Todo mundo já viu essa figura do A mais B ao quadrado, geometricamente, né? Na verdade, você resolve equações, né, ou fatora expressões, começando a brincadeira com esses algeblocks. Blocks, olha só, eu escrevi algeblocks, está errado, é algeblocks. Olha só, fatoração de x2 mais 3x mais 2. Ora, x2 é uma peça x ao quadrado, então é um quadrado ou um paralelepípedozinho, né, com x de lado. Mas eu tenho 3 peças x, as 3 peças vermelhas, digamos assim. E eu tenho mais 2 peças 1. Se eu quero fatorar, eu quero obter um produto que vai ser equivalente à área de um retângulo. Esquece que as peças têm altura, né? Pensa que é tudo plano cortado em cartolina. Pô, então eu vou ter que arrumar essas peças para formar um retângulo. Se eu fizer isso, eu fatorei. Está fatorado. Qual é o lado vertical? X mais 1. Qual é o lado horizontal? X mais 2. Né? Então, esse é um artefato, como a gente chama manipulável, extremamente útil para a gente brincar com fatoração, produtos notáveis, etc. e tal. E ninguém vai precisar ficar decorando quanto é que A mais B ao cubo, quanto é que A mais B ao quadrado, né? Etc. e tal. Vamos em frente. Mistério dos bons. É o seguinte, vou terminar minha palestra com essa tela, que é de uma riqueza extraordinária, que é fruto de uma palestra do Dan Finkel no TED. No texto de vocês, eu informo o link da palestra e tal. Agora, olhem por 2 minutos para essa tela. São os números naturais. Esquece o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 11 a 20. 21 a 30. Agora, olha que interessante. Em cada um desses números, há uma coroa, digamos assim, que é dividida em cores, né? Por exemplo, aqui no número 30 tem uma coisa laranja, uma coisa verde, uma coisa azul. Estranho, né? Aqui no 26 tem uma coisa laranja, uma coisa laranja escura, digamos assim. Qual é o barato disso? A ideia é você fazer seus alunos descobrirem o que há, qual é o padrão que existe aí, o que está escondido que eu não estou vendo. 1 minuto para eu poder a seguir encerrar a aula. Olha só. Tá na cara, né? São os primos. Olha que genial. 8, 2, 2, 2, 9, 3, 3, 10 e 2. Perdão, 5 e 2.
Então você chega para os alunos, apresenta só a tela e pede para eles começarem a investigar. Faz grupos de 3. Isso dá um samba sensacional, porque você está criando o conceito de divisor e de múltiplo, e ao mesmo tempo da decomposição dos números primos, né? Então, essa é uma das ideias mais geniais. Ele criou um jogo em cima disso. E, como a seguir planilhas, eu vou interromper, porque, na verdade, eu tenho um curso de 2 palestras de planilha no PapMan, onde eu trabalho, sim, recorrência, até conjecturas, né? Como é que a gente, usando a planilha, até para calcular limite, gente, né? Para quem já está lá na engenharia. Cara, um limite maluco, você não sabe como é que é? Ué, mete numa planilha, cara. Você vai ter uma ideia de para quanto que aquele limite deve estar convergindo. Ou seja, dá para fazer coisas do arco da velha com planilhas. Quem trabalha com quinto, sexto, sétimo ano, eu sugiro fortemente 3 palestras minhas, as 2 de planilha e a que trabalha com oficinas para o ensino fundamental. Então, agradeço a vocês, foi um prazer. Infelizmente, não matei a saudade presencial, porque ainda não temos alunos presenciais, mas no próximo vamos ver se a gente consegue. Um grande abraço e até a próxima.